Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nosso objetivo do canal A Torá é Santa é falar da Torá, é despertar nas pessoas um desejo, né, de se aprofundar mais na Torá. Porém, nesse vídeo nós vamos estar alertando os irmãos sobre uma seita que eu posso dizer até uma seita satânica, né? Uma seita nazista, tá? Poucos sabem, alguns já ouviram falar de Marcião, né? Um bispo que foi influente no cristianismo primitivo, né? Marcião aí com sua doutrina herética, né? Passou a ideia de que existia dois deuses. E o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Torá, é um Deus mau, né? E Yeshua viria, no caso, para apresentar o Deus bom. Então, uma doutrina ridícula, uma doutrina sem pé nem cabeça, né? Só que, como o cristianismo ele vem em decadência, né, irmãos? Algumas pessoas acabam dando ouvido a hereges que tomaram essa doutrina para si, tá? Esses marcionitas, irmãos, ensinam que o Deus do Antigo Testamento era o diabo. É isso mesmo. Quem abriu o Mar Vermelho? O diabo. Quem guiou o povo no deserto até Canaã? O diabo. Quem deu o maná do céu para o povo se alimentar? O diabo. É mais ou menos isso. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência, né, que lê os textos com cuidado vai ver que não tem cabimento um negócio desse. Eles têm um livro, essa galerinha, é esse livro aqui, ó, Jeová, um falso Deus. Eu vou ler um trecho aqui do livro, só para vocês terem um pouco de noção, né, da interpretação bizarra que esses imbecis têm da palavra. Inclusive, né, irmãos, eu tenho o PDF desse livro aqui, eu posso estar disponibilizando para os irmãos, quem quiser, e eu tenho vários áudios de estudos dessa raça maligna que está aqui na Terra, né, que tem por um objetivo, eles são antissemitas também, né, é banalizar a Torá, banalizar Israel, banalizar o povo judeu, entendeu? E a gente vai estar lendo aqui, a gente vai estar vendo como a interpretação deles é bizarra e idiota. Olha só, debaixo de Jeová existem trevas e escuridão. Olha só. 2 Samuel 22:7. Estando em angústia, invoquei a Jeová, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu o fumo de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu. E uma escuridão, aqui está grifado, ó, no livro, havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens do céu. 2 Samuel 22, do 7 ao 12. Olha a explicação deles, meus irmãos. Fica claro que a escuridão debaixo dos pés é a morte. E as tendas que pôs ao redor de si também são a morte. É por isso que o povo de Israel andava em trevas e na região da sombra e da morte. Então, aqui o livro, né? O livro dos idiotas, desses imbecis, são antissemitas, né?
são admiradores de Hitler. Então, irmãos, fique atento. Esse vídeo aqui é para alertar vocês, tá? É a ponta do iceberg para despertar em vocês aí já uma curiosidade para vocês se aprofundar mais em quem foi Marcião. E com certeza vocês já vão estar espertos quando vocês se deparar com algum herege desses. Mentiroso, uma cambada de vagabundo, né? Adulterando a palavra. E, como eu falei, infelizmente, né, as pessoas estão totalmente desanimadas com o cristianismo. Né? O cristianismo está cada vez mais afastado da Torá, afastado de Deus, infelizmente, essa é a realidade do meio evangélico. Então essas pessoas ficam perdidas e encontram esses satanistas, cara, esses filhos do diabo, banalizadores da fé, banalizadores da Torá, da palavra do Eterno, e essas pessoas perdidas acabam dando ouvidos para eles. Então tome cuidado, ok? Quem quiser ouvir alguns áudios deles, me procurem, a gente vai procurar deixar aqui na descrição nosso WhatsApp, em outros vídeos já tem também. E segue aí, né, o estudo, a gente vai saber a origem, né, nesse vídeo, dessa doutrina mentirosa que ensina que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, né, irmãos? Então, sabemos que o nosso Deus, né, o eterno Deus de Israel, ele não pode ser explicado, né? Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Infelizmente tem alguns imbecis idiotas que querem entender o eterno na sua ótica, né? Não respeitam ali ou não entendem a onisciência do Eterno, a inteligência do Eterno, a mente do Eterno, ok? Querem colocar Deus numa caixinha e querem entender Deus na sua ótica humana idiotizada. Então segue aí o estudo, irmãos, eu tenho certeza que vai abençoar a todos, vai agregar conhecimento a todos e vamos aí, né, descer o cacete nesses macionitas, essa camada de mentiroso, né, que odeiam a Torá. Eu acredito que é porque a Torá, né, ela bate de frente também com o homossexualismo, né, por isso que eles não gostam. A Torá condena, né, o sexo entre dois homens, o sexo entre duas mulheres. Então, muita coisa também é por conta disso. Mas enfim, irmãos, segue o estudo. Tenho certeza que o Eterno vai abençoar a todos. Shalom, shalom. Que o Eterno te abençoe, irmão. Shalom, irmãos. Vamos dar início a esse estudo, né, onde a gente vai desmascarar, desconstruir aí a falácia dessa seita marcionita, ok? Marcião e suas heresias. Após a rebelião de Inácio de Antioquia, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcião de Sinopes, de 85 a 160 d.C., um influente bispo do cristianismo primitivo. Enquanto os Netzarim nazarenos usavam o Taná, né, a Torá e os profetas, né, as primeiras escrituras, né, e os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, considerando todas as escrituras como uma unidade e sem a existência de hierarquia de uma sobre a outra, Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento. Expressões estas que não existiam na Bíblia e não existiam na cultura da época. Marcião cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que, para ele, né, o Velho Testamento revelou um Deus mau, um Deus cruel, que seria o Deus dos judeus. E no Novo Testamento se manifestou um Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Jesus seria diferente do Deus do Antigo Testamento. O pensador pagão
pregonizou um sistema dualista para explicar as contradições, né, entre aspas, no caso, entre o Velho e o Novo Testamento, expressão Velho e Novo que ele criou, para justificar a existência de dois deuses. Marcião interpretou as Escrituras de maneira totalmente equivocada e incorreta. Vejamos alguns exemplos. Disse Marcião que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Esse conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado ao outro em valor proporcional à ofensa. Ademais, no Taná, né, as primeiras escrituras, que muitos conhecem como Antigo Testamento, o Eterno ordenou o amor ao próximo. Amem seus vizinhos como a si mesmo, e amem como a si mesmos. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, verso 18 e 34. Logo, o amor do Eterno não surgiu com Yeshua, né? O Eterno sempre foi amoroso. Marcião também alegou que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu. Outro equívoco de Marcião: Yeshua ensinou que o divórcio foi dado pela dureza dos corações humanos. Isso a gente encontra lá em Matitiarro, né? Mateus capítulo 19, verso 8. E a própria Torá diz que o homem se unirá à sua mulher, palavra no singular, ou seja, apenas uma mulher. E ambos serão uma só carne. Isso está escrito no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 2, verso 24. O livro de Devarim, Deuteronômio, igualmente afirma que não deveriam ser multiplicadas as esposas. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, verso 17. Em suma, a Torá nunca estimulou o divórcio e sempre abominou o adultério. Outra heresia de Marcião, né, ele sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão: onde está? Sinceramente, tem coisas, irmãos, que é de uma infantilidade muito grande. Quando a gente lê o livro de Gênesis 3:9, a gente vai ver isso, né? O Eterno perguntando: onde está? Esqueceu-se Marcião que o Eterno, ele é tão misericordioso que fez essa pergunta para possibilitar a Adão e sua mulher se arrependerem de seus pecados e confessá-los. É simples, é só a gente pensar, raciocinar sobre o texto. O Deus, né, do Velho Testamento, como eles falam, prossegue Marcião, né, é um Deus de vingança, né, é um Deus cheio de crueldade e ódio, e o Deus de Jesus é bondoso e amoroso. Não percebeu Marcião que o Eterno não muda e sempre externou seu amor e sua justiça para com todos os homens. Em hebraico, a palavra hesed, graça, apareceu mais de 240 vezes no Taná. Olha só, irmãos, né? A palavra graça, ela sempre existiu desde o início, ok? E o próprio perdão liberado pelo Eterno ao povo de Israel. Após o episódio idólatra do bezerro de ouro, o Eterno demonstra o seu grande amor. Por outro lado, no Novo Testamento, Ananias e Safira foram exterminados pelo Eterno. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. O que demonstra que mesmo após Yeshua, a justiça do Eterno continua a operar. Em suma, em todas as épocas da história, o Eterno agiu com justiça e com misericórdia, aplicando uma ou outra de acordo com a sua infinita sabedoria.
Outra heresia de Marcião, na visão dele, na visão marcionita, Yeshua foi enviado por Deus, né, um Deus bom, para superar o Deus mau. Esse conceito é tão absurdo, né, que a gente até dispensa comentários. Marcião, ele explica que o Deus do Antigo Testamento criou um mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Esse Deus perverso ortogou a Torá com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. O Deus de Jesus acabou com a Torá, olhando a humanidade com compaixão e piedade. A gente vê, irmãos, que no meio cristão evangélico existe um pouco dessa doutrina aqui, tá? Eu mesmo já vi vários pastores ensinando que a lei foi abolida. Cuidado aí, irmãos, com esse espírito aí de Marcião. Outra grande heresia de Marcião, né, é essa, ensinar que a lei foi abolida. E Yeshua afirmou que não veio abolir a Torá, Mateus 5,17. Paulo considerou a Torá santa, justa e boa, Romanos capítulo 7, verso 12. Inclusive, né, foi inspirado nesse versículo que a gente colocou aqui o nome no canal. A Torá é santa. Chegando a dizer, segue-se então que abolimos a Torá por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Romanos 3,31. No capítulo 2 deste livro, apresenta-se estudo detalhado sobre este tema. Vamos continuar aqui com as heresias de Marcião. Para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião dividiu as escrituras em Velho Testamento e Novo Testamento. Ora, quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra testamento. A bem da verdade, o profeta Jeremias usa a expressão Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou nova aliança. Isso está lá em Jeremias capítulo 31, verso 30 e 33. Inclusive, um dos primeiros vídeos do canal falando sobre isso. O que é a nova aliança? Se eu não me engano, o primeiro vídeo. Então, quem quiser lá tá dando uma olhada, pode tá vendo esse estudo, né? Então, com base nesses textos do profeta referido, deduz-se que Yeshua veio para escrever a Torá no nosso coração, no coração de seus discípulos. Assim, o correto é usar a nomenclatura judaica. Taná, né, são as primeiras escrituras, isto é, aquelas anteriores a Yeshua, e Brit Hadashah, aliança renovada ou nova aliança, ou como prefere alguns, Ketuvim Netzarim, escritos dos nazarenos, que são os escritos, né, posteriores a Yeshua. Daí o Taná e Brit Hadashah, Ketuvim Netzarim, formam em conjunto o que conhecemos como a Bíblia, né, inexistindo superioridade de um sobre o outro. Seguindo a linha de Inácio de Antioquia, Marcião afirmou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião atraiu um grande número de seguidores e, após ser excomungado da Igreja de Roma, né, ele erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com extrema força, alcançando multidões de pessoas, valendo destacar que seu movimento perdurou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau dos judeus, o Criador dos céus e da terra, né, para a crueldade. O ódio pelos israelitas, incluiu-se os nazarenos, ganhou um novo propulsor. Né? A gente vê claramente que a doutrina de Inácio de Antioquia, e se estendeu até Marcião, é uma doutrina totalmente antissemita. Né? Eles têm ódio dos judeus. Policarpo, que foi discípulo de João, chamou Marcião de primogênito de Satanás.
Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do macionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas ensinadas por Marcião. Tá? Vou falar aqui alguma delas. Né? A lei foi abolida por Yeshua. Né? A igreja substituiu Israel nos planos de Deus, essa maldita teologia da substituição, que é uma grande heresia. E existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Olha só, irmãos. Milhares de pastores no mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Marcião, ensinam para os mesmos membros de suas igrejas. Vocês não precisam cumprir isso ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. O que está no Antigo Testamento acabou, passou. Olha só, estamos no tempo da graça. Será que você já viu algum pastor ensinar isso, irmão? Claro que sim. Esses mesmos pastores cobram os dízimos instituído pelo Antigo Testamento. Isso é uma grande perversão, né? Para lucrar com os dízimos, o Velho Testamento é válido, mas para cumprir a vontade do Eterno, pregam os pastores, né? O Velho Testamento está ultrapassado, anulado e abolido. Né? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem os mandamentos do Eterno. A verdade precisa vir à tona. Todas as escrituras sagradas, antes e depois de Yeshua, formam a unificada e eterna palavra do Deus vivo, o Eterno de Israel. Não existe Velho e Novo Testamento, mas sim Taná, Primeiras Escrituras, e Brit Hadashah ou Ketuvim Netzarim, que são os escritos dos discípulos de Yeshua. A palavra do Eterno nunca fica velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. Tendo em vista todas as explicações bosquejadas a partir de agora, não usaremos mais as expressões pagãs criadas por Marcião, substituindo-as pelos nomes corretos, Taná e Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. No seio do cristianismo existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo macionismo, a teologia da substituição. Defende a teologia da substituição a tese de que o Novo Testamento, né, os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua e por isso foram rejeitados pelo Eterno, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Essa teologia ensina, número 1, que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Número 2, a igreja substituiu Israel. Número 3, a graça substituiu a Torá. Okay? Número 4, o cristianismo substituiu o judaísmo. Então, irmãos, infelizmente, nós vemos isso hoje dentro das igrejas evangélicas, né? Essas heresias que vieram com Inácio de Antioquia e Marcião. Há diferentes modalidades da teologia da substituição, chamadas por R. Kendall de supersessionismo. Este pode ser punitivo, econômico ou estrutural. Número 1, supersessionismo punitivo. Proclama que os judeus rejeitaram Yeshua como Messias e em decorrência foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Taná, Primeiras Escrituras. Alguns defensores desse supersessionismo, né, foram Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria e Martinho Lutero, que a gente sabe, a gente já tem vídeo aqui no canal A Torá é Santa, foi um grande herege, né, um grande antissemita, né, inclusive Hitler se inspirou nos estudos
de Martim Lutero. Número 2, supersessionismo econômico, né? Observe, não se refere a dinheiro, mas a função, né? Essa linha de pensamento assevera que o povo de Israel foi substituído pela igreja nos planos do Eterno. Em outras palavras, Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yeshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a igreja e Israel perdeu a finalidade. Alguns defensores desse supersessionismo são Justino Martin e Agostinho. Número 3, supersessionismo estrutural. Promove a marginalização do Antigo Testamento, ok? Como norma para a vida de uma pessoa que está servindo a Deus. Isso é, não nega o Antigo Testamento, mas desvaloriza, tornando um inferior ao Novo Testamento. E muitos dos adeptos do marcionismo hoje, irmãos, né, eles esculacham mesmo o Taná, a Torá, assim, de uma forma grotesca e bizarra, tá? Tá muito pior hoje em dia do que está escrito aqui. O Antigo Testamento é válido, segundo eles, porém o que realmente importa é o Novo Testamento. As regras do Antigo Testamento são vistas como de pouca importância, só o dízimo que eles gostam, né? Além desses 3 tipos de supersessionismos apresentados por Kendall, né, o teólogo David Novak apresenta os conceitos de supersessionismo fraco e supersessionismo forte. Tá? A gente vai ver aqui esses 2 conceitos. Número 1, supersessionismo fraco. A nova aliança instituída pelo Novo Testamento é entendida como uma adição à aliança anterior, a religião dos judeus, ou seja, o judaísmo. Assim, o Eterno não revogou a aliança com o povo de Israel, mas os gentios não precisam da primeira aliança. Olha só que coisa absurda, né? Sendo que a nova aliança é a Torá, bastando se conectar com Yeshua, ou seja, eles querem Deus, as promessas de Deus, a misericórdia e a graça, mas os mandamentos deixa para lá. Esse supersessionismo é chamado de fraco porque é sutil, mas mesmo assim possui um verniz antibíblico. Qual o erro dessa teoria? O supersessionismo fraco ensina que o gentio somente precisa buscar a conexão com Yeshua, desligando-se totalmente da Torá, o que contraria os próprios ensinamentos de Yeshua, de Jesus, uma vez que todos eles estavam fundamentados na Torá, como a gente pode ver em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Vamos, número 2, supersessionismo forte. Olha só o conceito, mais uma heresia. A nova aliança é uma substituição da aliança mosaica. Tanto o supersessionismo forte quanto o fraco estão totalmente errados. Os 2 são heréticos. Biblicamente, a aliança renovada, a nova aliança, é uma extensão no sentido de prorrogação da aliança que o Eterno fez com Moisés. Outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a Torá, ok? O antinomianismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a Torá moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá são irrelevantes para a salvação. Será verdade isso? Né? Será que alguém, né, dito servo de Deus pode adorar Satanás e mesmo assim está salvo? Será que um crente que passa a vida toda em adultério sem se arrepender herdará a vida eterna? Será que um pastor, um líder que rouba os dízimos irá
né, ter salvação? É claro que não. Logo percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. E Yeshua advertiu que quem o ama iria obedecer aos mandamentos, João 14,15, bem como realizaria o que o Pai deseja, Mateus 7,21. Tá lá. Disse assim que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo, Mateus 7,19. Okay? Tiago escreveu que a fé sem obras ela é morta, Tiago 2,17, ou seja, é necessário algum tipo de obediência às regras morais da Torá. A ideia de que a Torá foi abolida difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia. Marcião e todos os demais, que são considerados pais da igreja, mas não são pais de nada, da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos evangélicos, ou seja, né, a Igreja protestante ela é um puxadinho da Igreja Católica, tem essas heresias enrustidas nela. O que contraria o ensino de Yeshua, no sentido de que não veio abolir a Torá, Mateus 5, 17 ao 19. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os netzarim, os nazarenos, eram praticantes da Torá. Os discípulos de Yeshua continuavam seguindo a Torá, mesmo depois da ascensão do Mashiach. E isso aconteceu 300 anos depois. Okay? Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a Torá. Né? Isso quem escreveu foi Jerônimo, no comentário sobre Isaías. Okay? Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama na forma judaica. Epifânio de Salamina, tá? No livro Panário, página 29, escreveu sobre isso. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martim Lutero não era totalmente contrário à Torá, porquanto defendia a vigência das leis morais do Taná, primeiras escrituras. Isso no início, depois ele se rebelou, porque quando aconteceu a reforma protestante, ele não recebeu o apoio dos judeus, porque na verdade os judeus não queriam uma reforma, queriam uma restauração. Voltar às raízes bíblicas e judaicas, e Lutero não aceitou. Certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os preceitos morais da Torá, ocasião em que afiançou. Na verdade, eu muito me pergunto como veio a ser imputado a mim que eu rejeitava a Torá ou os mandamentos, se fazem parte de minhas próprias exposições e de vários tipos sobre os mandamentos, que também são diariamente pregados e utilizados em nossas igrejas, para não falar da confissão e apologia e outros livros nossos. Ok? Em sua obra Introdução aos Romanos, Lutero declarou que a fé salvadora não poderia deixar de fazer boas obras constantemente. Qualquer um que não faz boas obras dessa maneira é um descrente. Assim, é tão impossível separar a fé das obras, como separar o calor da luz do fogo. Comparamos o pensamento, né, dos netzarim, os judeus nazarenos, com Lutero, desprende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, enquanto Lutero advogou a subsistência apenas da lei moral, vigência parcial. O Mashiach foi contundente ao ressaltar no famoso Sermão da Montanha que absolutamente nada da Torá poderia ser retirado. Tá? Então, o Mashiach, ele contrariou, né, os ensinamentos de Lutero, que achava que só algumas coisinhas da Torá valia, e depois Lutero se revolta totalmente contra a Torá e o povo judeu. Não penseis que vinha abolir a Torá ou os profetas, não vinha abolir, mas confirmar. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Matitiarro, ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Logo, a extinção total ou parcial da Torá
colide com a lição de Yeshua. E nesse ponto, católicos e protestantes evangélicos se igualam, como duas faces da mesma moeda. Irmãos, vamos terminar por aqui. Eu tenho certeza que esse estudo vai agregar conhecimento a todos, vai despertar um desejo em vocês de se aprofundar mais nesse assunto e principalmente preparar vocês, tá, para quando vocês se depararem com esses hereges maçonitas que ensinam que o Deus do Antigo Testamento é um falso Deus, né? Todas as obras que o Eterno fez no Antigo Testamento, para eles, foi o diabo, né? Jeová, um falso Deus, enfim, é isso que eles ensinam. Tenho certeza que esse estudo vai ser um estudo que vai agregar conhecimento e vai ser um divisor de água na vida de muitos. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.